Boa tarde, meu nome é Gleides Ávila, sou formada em acupuntura desde 2002. Em 2006, fui convidada para dar aula. Auriculoterapia. A auriculoterapia foi reconhecida, oficializada pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia de microsistemas. Ela é bem aceita pelos pacientes por ser pouco invasiva e pelos ótimos resultados obtidos. Um dos métodos terapêuticos mais antigos na China. A relação do pavilhão auricular com o resto do corpo foi referida nos textos antigos de Huangdi Neijing, que é conhecido no Ocidente como o Imperador Amarelo, e teria governado a China de 2697 a.C. a 2597 a.C. Do registro das conversas entre Huangdi e seus ministros, surgiu a obra conhecida atualmente como Neijing, o clássico do Imperador Amarelo. Essa é uma obra considerada um dos livros fundamentais da medicina tradicional chinesa. Essas aqui são algumas citações do pavilhão auricular no Neijing. Os membros, os olhos, a face e a garganta, todas reúnem-se através de vasos e canais na orelha. A orelha é o palácio do rim. Se o fígado adoece e há vazio, então o ouvido perde a sensibilidade. Se o que se inverte, a doença dói e há surdez. A relação do pavilhão auricular com o sistema de canais e colaterais. Sistema de canais e colaterais é a grande rede que tem no corpo. Essa rede, nela tem Qi e Xue, é a energia percorrendo o corpo. Ao se estimular um ponto no pavilhão auricular, podemos ter diferentes manifestações, como uma corrente pelo corpo, uma sensação de calor na área, né, que você está manipulando na orelha, percorrendo aquela região do seu corpo. A relação com o Zangfu. Zang significa órgãos e Fu significa vísceras. Então, nós temos 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. No elemento fogo, nós temos coração, que é um órgão, CS, que é um órgão, intestino delgado, que é uma víscera, e o triplo aquecedor, que é o TA, que também é uma víscera. Na terra, nós temos o baço e o estômago. No metal, nós temos o pulmão e o intestino grosso. Na água, nós temos o rim e a bexiga. Na madeira, nós temos o fígado e a vesícula biliar. A relação do pavilhão auricular com o Zangfu, ou seja, com os órgãos, com as vísceras, se deu através de experiências. Então, o que eles fizeram? Numa experiência, eles pegaram 2 grupos. O grupo de experiência, chamado grupo de experiência, e o grupo controle. No grupo de experiência tinha cardiopatas e sadios. E no grupo controle, somente cardiopatas. Então, primeiramente, eles pegaram os 2 grupos, o grupo experiência e o grupo controle. Eles verificaram, primeiramente, a temperatura nos pontos auriculares do coração, órgão do coração, subcórtex, intestino delgado. E logo depois, eles colocaram uma agulha sistêmica no ponto CS6, que pertence ao elemento fogo, do qual o coração também pertence. Então, o que eles observaram? Eles voltaram, pontuaram CS6 nos 2 grupos, né, no grupo de experiência e no grupo controle, e depois foram observar a temperatura nos pontos auriculares. E o que eles perceberam? Tanto no grupo de experiência quanto no grupo controle, os cardiopatas tiveram aumento da temperatura nesses pontos auriculares, relacionados com o coração. Já os sadios do grupo experiência, esses
não tiveram alteração no pavilhão auricular. A segunda experiência, eles separaram os grupos. Grupo experiência, onde tem os cardiopatas e as pessoas sadias, e o grupo controle só com cardiopatas. Então, primeiramente, no grupo experiência, eles verificaram a temperatura e a resistência elétrica nos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. Logo depois, eles colocaram sementes nos pontos auriculares do coração, órgão do coração, subcórtex, intestino delgado. No grupo de experiência, os cardiopatas tiveram aumento da temperatura e da resistência elétrica nos pontos relacionados ao coração. Ou seja, CS6, C7, TA4 e TA5. O VB34 e o VB40 ficaram inalterados, não tiveram nem aumento da temperatura nem da resistência elétrica. No grupo de experiência, as pessoas sadias, foi feita a mesma coisa. Verificar a temperatura e a resistência elétrica dos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. E colocaram depois semente nos pontos auriculares do coração, do órgão do coração, do subcórtex e intestino delgado. E novamente, depois da semente nos pontos da aurícula, eles foram novamente verificar a temperatura e a resistência elétrica nesses pontos. E nos sadios não houve alteração, nem da temperatura, nem da resistência elétrica nesses pontos. Em nenhum deles. No grupo controle, né, que tem só cardiopatas, eles não pegaram nenhum ponto com relação auricular, nenhum ponto auricular com relação à cardiopatia, né? Então, eles pegaram pontos da orelha, do intestino grosso, occipital, e um grupo de errônios 1 e um grupo de errônios 2. E foram verificar, né, a temperatura e resistência elétrica nos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. Nesse caso, como eles não pegaram na orelha nada relacionado com o coração, não houve aumento da temperatura, nem da resistência elétrica em nenhum desses pontos. Então, dessa forma, houve a conexão, né, entre a orelha, o pavilhão auricular, os pontos relacionados com o órgão do coração e com os pontos sistêmicos do coração. Então, dessa forma, tem uma ligação entre órgãos e vísceras no pavilhão auricular. A relação do pavilhão auricular com o sistema nervoso central. O cérebro, ele comanda o sistema nervoso, que, por sua vez, tem relação com todo o corpo, comandando suas funções. A orelha possui ramificações nervosas, que fazem conexão com o cérebro, né? Então, dessa forma, nós temos o quê? Orelha, cérebro, órgãos. É um dos fundamentos da auriculoterapia. A relação da auriculoterapia com as biomoléculas. As biomoléculas são processos fisiológicos medidos por agente bioquímico no sangue. Então, como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 2 animais e fizeram uma transfusão direta do sangue entre eles. Então, eles fizeram analgesia por acupuntura no primeiro animal, observando que logo em seguida o segundo animal também tinha analgesia por acupuntura. Então, dessa forma, eles concluíram que a ação, né, da acupuntura
ela também está nas biomoléculas. Agora vamos falar sobre a auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa. A aurículo chinesa, a gente já falou, ela vem desde a época de antes de Cristo, ela já foi citada nos livros do Imperador Amarelo. Já no Ocidente, ela surgiu na França a partir de estudos de Paul Laugier, na década de 1950. Paul Laugier mapeou os pontos auriculares, que correspondem à imagem de um feto em posição cefálica. Esse mapa ficou conhecido como mapa de auriculoterapia francesa. Tá aqui. Tá? Então, este mapa aqui, quem mapeou ele foi Paul Laugier. Então, aqui nós temos a cabeça, que corresponde ao lóbulo, a coluna, que corresponde ao antiélix, o tórax, que é a concha cava, o abdômen, a concha cimba, né? Os membros inferiores são a cruz inferior e superior do antiélix. Aqui na fossa escafoide, nós temos o membro superior. Pulsologia de Paul Laugier. Primeiro, antes de falar da pulsologia de Laugier, a gente vai falar que a auriculoterapia, ela não só trata, ela também serve como diagnóstico. O pavilhão auricular, quando a gente percorre ele visualmente, a gente pode observar a mudança de formas da coloração, vasos. Isso tudo indica desarmonias energéticas. Primeiro ocorre a desarmonia energética e depois ocorre a doença. Então, o pavilhão auricular, ele também serve para diagnosticar, às vezes antes da patologia aparecer. Então, na medicina, na aurículo chinesa, você vai observar o pavilhão auricular, as alterações que ocorrem no pavilhão auricular. Paul Laugier, ele, através de observações, né, ele como também era acupunturista, ele não só era médico, ele começou a observar que quando tinha alteração no pavilhão auricular, existia mudança no pulso. Então, dessa forma, ele descobriu que você pode, através do pulso, ver onde tem desarmonia no pavilhão auricular, ou seja, em qualquer parte do corpo. Nós vamos falar sobre o pulso de Laugier. Vocês vão pegar e vão sentir o pulso como um todo. Sentindo o pulso, nessa região aqui vocês vão tocar. Quando vocês tocam, vocês vão observar que ocorre uma alteração no pulso. Essa alteração é um sinal autônomo vascular. Ele pode ser para mais ou pode ser para menos. Essa alteração aqui, quando você percorre o pavilhão auricular, e sente alterar o pulso, significa que tem uma desarmonia nessa região. Se tem uma desarmonia nessa região, ela precisa ser tratada. Então, olha só, dessa forma, se vocês utilizarem o pulso de Laugier para saber
qual é a região da orelha que está em desarmonia, para poder tratar essa região. Vocês vão diminuir a quantidade de pontos na orelha. Menos é sempre mais. Tá? Então, quanto menor a quantidade de pontos que você vai utilizar na orelha, melhor para o paciente e para você. A auriculoterapia, frequentemente, ela consiste na colocação, após asepsia, de material esférico e de superfície lisa, que são as sementes, os cristais. Vocês podem colocar agulha auricular, que é essa aqui, que é pequenininha. E você pode também colocar agulha sistêmica. Os casos que eu já tratei com auriculoterapia. Aqui em Fortaleza, chegou lá no ambulatório um paciente com alodínia no membro inferior. Ele já tinha ido a vários médicos e nada dava resultado. Só de encostar o tecido da roupa na pele dele, na perna, era uma dor alucinante. Esse paciente, ele sofreu, acho que foram 3 acidentes. Ele foi atropelado, não sei se foram 2 ou 3 vezes. Entendeu? Fez várias cirurgias. As cirurgias, elas causam uma estagnação da energia. Então, lembra que a gente falou sobre os canais e colaterais, que na realidade é a grande rede? Essa rede, ela ficou bloqueada. A circulação de energia não estava passando. Isso estava gerando uma dor muito grande, uma dor acima do normal, né? E nada melhorava. Ele falava para a gente, eu não consigo, não tem nada, não tem remédio que surta efeito. Não tem remédio que surta efeito. A gente, a princípio, começou com acupuntura, fizemos acupuntura. Mas logo depois, a acupuntura melhorava um pouquinho e nada, voltava a dor dele, uma dor alucinante. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos uma técnica francesa, né, de colocar agulha sistêmica no ponto zero, manipular por 3 minutos, tá? E depois de manipular o ponto zero durante 3 minutos, a gente pegava a região, né, onde ele estava com a dor. Né? No caso dele, era na perna, pegava o meridiano do estômago, vesícula biliar e do fígado. A dor maior, ela estava no meridiano do estômago. Então, a gente pegava o ponto zero, manipulava o ponto zero, 3 minutinhos, e em seguida a gente tirava o ponto zero e agulhava o estômago, o ponto do estômago. Tá? O ponto do estômago, o órgão não, a víscera no caso aí, que é o estômago, ela tanto trata, a aurícula ela tanto trata o órgão ou a víscera, né? Então, quando você pega o ponto do estômago, você não só trata as desarmonias do estômago, você também trata o meridiano do estômago. Então, a dor dele estava no meridiano do estômago. E quando a gente fazia a manipulação do estômago, vesícula biliar e do fígado, a dor dele melhorava consideravelmente. Era impressionante. Entendeu? Como ele tinha a melhora. Muito mais do que com qualquer remédio. E sem contar também com a acupuntura, né? Então, nesse caso aí dele, a auriculoterapia foi fundamental para a melhora do quadro dele. O tratamento da acne. A acne tem excelentes resultados com a auriculoterapia. A acne na medicina chinesa corresponde a desarmonias do pulmão. O pulmão tem relação com a pele, então qualquer desarmonia na pele tem relação com o pulmão. Tem relação com o coração, porque o coração governa o sangue.
No caso da acne, é um calor, né? Tem relação com o baço. O baço, a relação dele é através da alimentação, porque tudo que a gente ingere, seja alimento ou bebida, isso quem transforma esse alimento, essa bebida em energia, a princípio, primeiramente é o estômago e o baço. Tá? Então, essa energia, a manipulação do alimento em energia, o baço. E o fígado, porque o fígado é responsável pelo livre fluxo do sangue, das emoções. Tá? Então, pensa em acne, pensa em pulmão, coração, baço e fígado. A região onde a acne está também é importante. Por exemplo, se ela está na testa, é a área dos intestinos. Se ela está na região malar, é o pulmão. Se ela está no nariz, coração. No mento, em relação com o rim. Nos ombros, sistema digestivo, ou seja, o estômago. No peito, pulmão e o coração também. Nas costas, na parte superior, tem relação com o pulmão. Ao redor da boca, tem relação com o sistema digestivo. Tá? Então, o que vocês podem fazer aqui? É claro que vocês vão tratar a área, né, aqui, de acordo com a área comprometida. Vocês vão tratar de acordo com a área comprometida. E podem fazer sangria também, gente. A sangria, principalmente, por exemplo, se você tiver acne nessa região malar aqui, vocês vão pegar a região malar, né, a bochecha, na aurícula, pega a lanceta, sangra, tá? E tira umas 3 gotículas de sangue dessa região aqui. No dia seguinte, a área da bochecha ou a área que vocês pegarem, né, ela vai estar seca. Ela seca, a sangria, no caso, ela seca o processo inflamatório. Então, vocês vão fazer sangria nessa região, né, comprometida, no caso, né, essa região da bochecha, eu vou fazer na região da bochecha. Tá? Então, vocês vão pegar a região na aurícula, que tem a acne, e vão fazer sangria nela. Além de tratar a sangria nessas regiões, vocês vão tratar o zanguefu que está cometido de acordo com a região onde ela está. Além disso, tem que lembrar também de tratar quem? O coração, o pulmão, o baço e o fígado. Um outro tratamento que surte bons efeitos é o do tabagismo. Em 2011, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, né, que eu vim do Rio para cá, para Fortaleza, em 2011. Fiquei aqui de 2011 a 2015. Tá? Nessa época, a gente tratou bastante tabagista no ambulatório. Tá? E o que nós fazíamos a princípio? Nós pegávamos o ponto vício, o ponto boca, o ponto estômago. Não coloquei aqui, né? Tem que acrescentar o ponto estômago aqui, que eu não coloquei. Então, nós pegávamos o ponto vício, tá? Boca, estômago, e manipulava, colocava agulha sistêmica. Então, você coloca a agulha sistêmica nesses pontos, então, repetindo, vício, boca, estômago e pulmão. Manipula enquanto o paciente está fumando. Ele vai referir o enjoo, né? Ele refere o enjoo. A partir do momento que ele refere aquele enjoo, você pode parar de manipular na orelha esses pontos. E o que vai acontecer? Toda vez que ele colocar um cigarro na boca, quando ele sair do ambulatório e for para a casa dele, ele botar um cigarro na boca, ele vai ter essa sensação. Então, vai ser uma sensação desagradável de enjoo, estômago embrulhado, vontade de vomitar. Tá? E com o tempo, ele vai deixando o vício. É claro que além desses pontos, né, com agulha sistêmica, vocês vão fazer na hora, vocês podem mandar o paciente para casa também com outros pontos. Então, vocês vão botar Xemen, rim simpático, é o vício, pulmão, boca, fígado, intestino grosso e uma ansiedade. Vocês podem acrescentar aí também o tronco cerebral. Tá? Então, a auriculoterapia, gente, ela tem ótimos resultados para tratar
calmantes. A ação miorrelaxante. Atenção, gente, vocês podem até fazer aí, se vocês tiverem ao do lado alguém que vocês podem chamar, vocês pegam aí. Essa área aqui do pavilhão auricular, ó, representa a coluna. Tá? A área mais externa é a musculatura. Então, vocês pegam e massageiem essa região. Não sei se está dando para ver. Ó, massageia essa região aqui. Tá? Quando vocês acabam de massagear essa região aqui, vocês vão promover, faz isso durante uns 3 minutinhos, massageia. Pode ser até os dois lados. Ó, massageia os dois lados. Ó, massageia. E você vai promover um relaxamento da musculatura lombar. Vocês estão pegando a região lombar, olha. Essa região aqui, ó, a região lombar. Vocês vão pegar e massageia ela. Vocês vão perceber, ó, se vocês quiserem, vocês fazem isso, massageia durante 3 minutinhos e depois vai lá no chão, faz uma flexão do tronco. Vocês vão ver que vocês vão mais longe, vocês vão, aliás, mais baixo, né? O ideal seria fazer isso antes e depois de massagear. Entendeu? Então, dessa forma, vocês veem o quê? O poder que a aurícula tem, tá? Na musculatura. Então, pega isso. Ó, antes de começar, vocês vão lá embaixo, faz uma flexão de tronco, tenta botar a mão no chão, com o joelho esticado, tá? Joelho esticado, tenta botar a mão no chão. Aí, vê até onde vocês vão. Aí, depois, vocês vêm, massageiam durante 3 minutinhos a região da lombar. Ó, essa região aqui, ó, região da lombar. Essa, ó, massageia 3 minutinhos, ó. Aqui, ó. Massageia 3 minutinhos. E depois desses 3 minutinhos massageando essa região aqui, que é a região lombar, faz novamente o teste. Pega o joelho estendido, né? Tenta ir lá no chão. Vai ver que vocês vão muito mais. Por quê? Porque quando vocês fazem a massagem nessa região aqui da musculatura lombar, vocês vão promover o relaxamento da musculatura. Então, vocês vão baixar mais facilidade. A acupuntura, a auriculoterapia, ela também pode ter uma ação ansiolítica para acalmar, né? Então, o que vocês podem fazer? Ó, o lóbulo, tem um lóbulo aqui tem o tronco cerebral. Bem aqui, ó. Ver se eu consigo. Sou péssima. Ó, aqui está o tronco cerebral. Aqui está o tronco cerebral. Tá? O ponto cerebral é um ponto calmante. Bem aqui, ó. Ó, é um ponto calmante. Então, o que vocês podem fazer? Ó, puxa para baixo. Ó, puxa essa região do lóbulo do tronco cerebral, ó. Puxa. Tem que ser tirar o brinco, né? Que eu tô com brinco. Ó, puxa essa região para baixo, que ela vai te acalmar. Tá estressado, tá nervoso? Ó, não tem nada, não tem agulha, não tem nada. Faz a massagem no pavilhão auricular, puxa. Tá? Da mesma forma, se vocês estiverem com sonolência, você pode pegar aqui ó, e puxar. Ó, pega o ápice, ó, e puxa, ó. Ó, puxa. Ó, puxa. Vai diminuir a sonolência. Bom? Ai, gente, dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, também não tem um remédio, não tem agulha, não tem nada. Então, o que vocês podem fazer? Tá? Ó, massagear o antitrago. Aqui no antitrago, ó, aqui é o antitrago. Aqui no antitrago nós temos as regiões da
da cabeça. Então, nós temos o ponto fronte, o temporal e o occipital. Não consigo ver. Está nessa região aqui. Não consigo ver. Ó. Não sei se eu estou mostrando certo. Então, essa região aqui. Então, tá com dor de cabeça? Vai lá, ó, e massageia o antitrago. Ó, o antitrago. Não sei se, aqui o antitrago. Esse aqui, ó. Ó, isso aqui é o antitrago. Ó, isso é o antitrago. Então, vocês vão, ó, massageia o antitrago, que aí vocês vão pegar a região do fronte, do temporal, que é o Taiyang, e do occipital. Aqui, ó, massageia essa região e vai aliviar a dor de cabeça, tá? Se for botar semente ou tratar com agulha, tá? Além desses pontos aqui, vocês podem acrescentar. Se for na região frontal, vocês vão colocar o estômago. Se for na região temporal, vocês vão acrescentar o fígado. Esses são um pouquinho, né, do que vocês podem ver o que a aurículo, a vantagem da aurícula, né, com relação aos outros tratamentos. Ela também serve, a aurícula, ela também serve para aumentar, né, a ação benéfica da acupuntura. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar passando um pouquinho o que eu sei para vocês, entendeu? E dizer também que a auriculoterapia, gente, é fantástica. Eu tive muitos resultados onde não tinha resultado com a acupuntura. Porque a acupuntura, você tem vários pontos que você pode fazer. E na aurícula é um ponto. Por exemplo, o meridiano do estômago. O meridiano do estômago tem 45 pontos. Tá? E você vai aqui na aurícula, é o estômago. Você vai tratar tanto o canal dele, quanto as desarmonias relacionadas com o estômago. Então, a facilidade e os resultados da auriculoterapia, gente, são fantásticos. São muito bons. Então, vale realmente a pena vocês estudarem um pouquinho a respeito da aurícula. Tá? Gente, um beijo para vocês.